E a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz. E por mais simples que sejam, um versículo que nós lemos na palavra de Deus é Deus falando ao nosso coração. E aqui, meus amados irmãos, a palavra nos chama a nossa atenção para nós nos aplicarmos às boas obras. Diz aqui o verso 8: fiel é a palavra, é isto que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então são recomendações bíblicas que nós precisamos nos aplicar às boas obras. E a palavra está dizendo aqui que essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Nós pensamos naquilo que é proveitoso a nós, naquilo que é proveitoso ao homem. O apóstolo Paulo, ele nos fala em outras cartas que nós precisamos pensar naquilo que é bom e que produz edificação. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, nisso pensai, porque isto produz em nós boas obras. Nós queremos pensar com os irmãos, também Tito, no capítulo de número 2, o versículo 8, nós lemos o 3 e 8, voltando aí para o capítulo de número 2, e o verso de número 8, o apóstolo chama a nossa atenção. Veja bem, vamos ler o 7, a partir do 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer contra vós. Então aqui nós vemos o escritor chamando a nossa atenção e nos orientando que, como obreiros que nós somos, como escolhidos de Deus para esta obra, para esta peleja, nós precisamos em tudo ser ou dar exemplo de boas obras. A igreja, tanto a igreja como a sociedade, ela está olhando para nós. A igreja está olhando para a nossa conduta. Ela observa até mesmo o nosso trajar, a forma que nós nos trajamos. A igreja, ela observa a forma que nós falamos, e não falando da sociedade, porque a sociedade também, ela está sempre nos aferindo, nos medindo. E para nós não corrermos o risco de sermos reprovados pelos homens, nós precisamos fazer cumprir em nossa vida isto aqui. Eu, você, cada um de nós, precisamos nos esforçar para darmos exemplo de boas obras. É o que Tito está dizendo aqui.
em tudo te dá por exemplo de boas obras. Aí nós paramos e perguntamos a nós mesmos: como está a nossa conduta? Que tipo de obra nós estamos realizando? Que obras a noiva de Cristo está vendo em nós, homens escolhidos para o santo ministério, homens chamados para realizar a obra de Deus na terra. Nós estamos diante de um povo, e esse povo olha para nós e nos observa, nos avalia. Eles estão dando a nós uma nota, e nós podemos pensar de 1 a 10, que nota nós estamos tendo? Quando nós falamos do nosso padrão de boas obras, como nós estamos diante de Deus, da igreja e da sociedade? Porque querendo ou não, irmãos, nós somos julgados. Alguém está olhando para nós e vendo o nosso padrão de vida, o nosso comportamento, vendo as nossas obras. E a recomendação é que nós devemos ser exemplo de boas obras, na doutrina mostrar incorrupção, gravidade, seriedade. E no versículo 8, a palavra de Deus, ela nos recomenda aqui que nós precisamos ter uma linguagem sã e irrepreensível. Então, recai sobre nós uma grande responsabilidade. Glória a Deus. E ele diz mais: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer contra nós. Glória a Deus. O acusador chegou diante de Josué e o quis acusar, porque as vestes deles estavam sujas. E aí nós perguntamos: como estão as nossas vestes espirituais? Glória a Deus. Então, irmãos, Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, se os irmãos quiserem acompanhar, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 12, Paulo, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Exemplo em quê? E Paulo, ele pontua aqui, dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Glória ao nome de Jesus. Então, pelo menos aqui nós temos 6 coisas importantes que nós precisamos pensar, que nisso aqui nós precisamos ser exemplo. Primeira coisa, a palavra. Devemos ser exemplo na palavra. Devemos ser exemplo no trato. Devemos ser exemplo no amor, no espírito, na fé e na pureza. A Bíblia nos traz esta exortação, porque nós estamos em uma posição de destaque diante do povo, diante da igreja e da sociedade que nós vivemos. Exemplo da palavra. Salmo 18, verso 25 e 26, diz assim: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível.
Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. É interessante nós pensarmos e aplicarmos isso no nosso coração. Se nós formos irrepreensíveis, o Senhor vai nos revelar como irrepreensíveis. Ao que é fiel, Ele revela fiel. Ao puro, Ele revela como puro. Mas ao perverso, Ele reage à altura. Aí somos nós que precisamos pensar e nos avaliar, nos medir, para ver se nós estamos sendo fiel a Deus na palavra. Primeira observação aqui, na carta de Tito, de Timóteo, nesse versículo, é que nós precisamos ser o exemplo dos fiéis na palavra. Glória ao nome de Jesus. O Salmo 86, o versículo 11, o salmista ora a Deus e ele diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Oxalá que todos nós pudéssemos fazer aqui a oração do salmista, orar a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero aprender os teus caminhos, Senhor, eu quero andar na tua verdade. Glória a Deus. Senhor, dê-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Mas às vezes aqui e ali nós vemos alguma coisa diferente. Nós que somos humanos, nós que somos homens, nós olhamos e conseguimos avaliar que alguém não está tão preocupado em endireitar sua vereda, em andar conforme a verdade que a palavra de Deus revela. Mas nós, como obreiros do Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, ter esta preocupação, dizer, orar, buscar a presença do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso cumprir com a tua palavra na minha vida. Glória a Deus. E uma vez que nós fazemos isto, a igreja, a noiva do Cordeiro, ela está olhando para mim, olhando para nós, e nós somos exemplo. Porque uma coisa que acontece muito, irmãos, nós temos a condição de influência, de influenciar as pessoas. Se alguém olha para nós e vê que nós estamos andando de qualquer forma, sendo desobediente à palavra, alguém também vai ser influenciado. Se o irmão é obreiro, se o irmão é pastor, se o irmão ali é um evangelista, se ele é um presbítero e ele está fazendo assim, eu posso. Não é verdade? Então nós precisamos, irmãos, nós termos muito cuidado para nós tentar cumprir na nossa vida a palavra de Deus. Provérbios 28, 20, a parte A do versículo, diz assim: o fiel será ricamente abençoado. Então vale a pena nós nos esforçarmos. Isso aqui é coisa que os irmãos sabem, são coisas que os irmãos já conhecem. Mas o Senhor Deus trouxe esta palavra ao meu coração, e nós estamos aqui passando alguma coisa aos irmãos, bem superficial. Glória ao nome do Senhor, porque o tempo também não nos permite. A segunda recomendação de Paulo aqui nesse versículo, a Timóteo, ele disse: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, nos compromissos. A Bíblia diz que o nosso falar precisa ser o sim, sim, e o não, não. Glória a Deus. Tito 2:8 está aqui escrito, nós estamos lendo, que em tudo
tudo, nós precisamos dar exemplo de boas obras. Glória ao nome do Senhor Jesus. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 2, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória ao nome de Jesus. Que haja em nós reverência na adoração. E às vezes, como obreiros, chega um momento que nós somos irreverentes. Às vezes, no momento da adoração, da liturgia do culto, como obreiros nós deixamos a desejar. Às vezes até aqui na tribuna, conversamos coisas que não tem necessidade naquele momento. Às vezes sorrimos, e alguém dali está assistindo, e perguntando, qual será a graça? Não é? Alguém está nos medindo, está nos avaliando. E aí, se alguém daqui chamar a atenção de lá, alguém de lá vai dizer, mas eles estão fazendo o mesmo. Eles estão lá conversando e sorrindo e etc. Então, irmãos, nós precisamos. A palavra de Deus, ela nos desperta isso. Cuidado com a nossa forma de proceder. Em terceiro lugar, o apóstolo fala aqui que nós precisamos ser fiéis no amor. Amar uns aos outros como o Senhor nos amou e se entregou por nós. E às vezes nós, como os obreiros, deixamos muito a desejar nesse mandamento do amor. O amor é um mandamento. Glória a Deus. Nós não amamos, nós deixamos de amar. Nós, por falta do amor, deixamos de fazer muitas coisas que nós precisávamos fazer. Parece mais fácil nós criticarmos alguém, mais fácil nós falarmos alguma coisa contra alguém, do que nós estendermos as nossas mãos, cumprir em nós a parábola do bom samaritano, que viu o viajante caído, não sabia quem era, mas ele desceu do seu animal, da sua cavalgadura, e prestou socorro. Uma demonstração de amor. Glória a Deus. E aqui o apóstolo está dizendo que nós devemos ser exemplo dos fiéis no amor, no espírito. Colossenses 3,14 diz assim a palavra: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Glória ao nome de Jesus. Precisamos orar a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, me revista do teu amor, me revista de amor pelo próximo, me revista de amor pelas almas, me revista de amor pelos meus companheiros de ministério. Isso é agradável a Deus. Eu estava dizendo com os nossos irmãos que estão lá no campo missionário, nesta viagem que nós fizemos, fomos a Catalão e voltamos e visitamos ali as congregações. E nós conversamos, dentre algumas coisas que conversamos, pensamos na dificuldade que é para aqueles que estão lá no campo de trabalho. Para nós que estamos aqui, a gente tem uma ótica, uma visão, mas para quem está lá no campo, irmãos, o negócio não é fácil, não é? Aqui nós estamos na nossa igreja mãe, aqui nós estamos no convívio familiar, estamos, como diz a sunamita disse para o Eliseu e Somoço: eu habito no meio da minha família, eu habito no meio do meu povo. Mas quem está lá no campo, deixou o trabalho, deixou família, deixou tudo para ir para o campo missionário, e lá ele sofre adversidades, que às vezes eles sofrem aquilo que nós nem imaginamos. Mas quem está no campo sabe, quem já foi sabe, dói na pele. Mas nós que estamos de longe, às vezes nós já estamos fácil criticar um missionário, alguém que está lá na obra, realizando a obra, nas suas dificuldades, nas suas adversidades, achamos fácil. Mas se nós cumprirmos esse versículo na nossa vida, quando Paulo escreve aos Colossenses dizendo: olha, acima de tudo, revista-se do amor, porque é o elo perfeito. Nós vamos ver a obra missionária diferente.
nós vamos ver a vida do missionário de um ângulo diferente. Glória a Deus, eles estão ali, deixaram tudo e estão se esforçando para realizar a obra de Deus, para ganhar almas para o Senhor. Não é fácil. Uma vez eu fui mandado para uma congregação, fui enviado, e eu fiquei ali 8 meses sem ter uma visita da sede. 8 meses sem a visita do presidente. 8 meses sem uma cooperação lá da sede. Ficava ali tipo aquele pai do filho pródigo. Chegava o final de semana olhando na estrada e pensando, será que vem alguém cooperar comigo este final de semana? Mas não vinha. Foram 8 meses, mas orando a Deus e entendendo que o Senhor Deus estava nos ensinando alguma coisa. Era Deus trabalhando na nossa vida, dizendo, olha, se um dia chegar na tua mão, se um dia tiver alguém na tua responsabilidade, não despreze, não abandone, esteja junto, ame, abrace a causa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós aprendemos. Na luta, o Senhor Deus nos traz experiência, nós vamos guardando isso, vamos acumulando, daqui a pouco o Senhor traz a nossa memória, dizendo, olha, eu permiti você passar, glória a Deus, para que tenhas experiência, para que não faças como alguém fez contigo lá atrás. A obra é difícil. Para nós que estamos aqui é fácil, estamos todos juntos, todos os dias, né? Muito bom, igreja cheia, é uma bênção, mas às vezes, meus amados irmãos, o companheiro fica sozinho. Às vezes o que o companheiro mais precisa é de um abraço e não tem quem o abraçar. Não tem uma pessoa para confidenciar, para trocar uma palavra, para falar alguma coisa. E às vezes quando fala, se falar com a pessoa errada ainda é incompreendido. Então nós temos que ter cuidado. E nós precisamos orar, meus amados irmãos, para cumprir isso na nossa vida, para que nós sejamos exemplos de amor enquanto nós estivermos aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. É a palavra de Deus. Querendo ou não, não tem como mudar. São recomendações que estão aqui na palavra. E Paulo continua: não despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé. Precisamos ser o exemplo dos fiéis, ou para os fiéis, na fé. Quantas vezes nós mesmos desestimulamos o povo. Se nós não tomarmos cuidado, nós obreiros, ao invés de incentivar, de ministrar uma palavra de fé, de esperança, de convicção, de confiança ao povo, à igreja, àqueles que nos ouvem, nós mesmos deixamos transparecer uma mensagem negativa. Às vezes nós chegamos cabisbaixos na igreja. Irmãos, nós precisamos exercitar a nossa fé e ser exemplos para os fiéis na fé. Acreditar, dizer, não, Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai abrir a porta, nós vamos usar a fé, assim como Ele abriu o mar, Deus vai abrir a porta para nós, assim como as muralhas de Jericó caíram, vamos usar a nossa fé, Deus vai nos dar vitória, Deus nos vai abençoar, Deus vai crescer na igreja, Deus vai abrir porta, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, e a igreja vai crendo, vai acreditando, e a fé vai aumentando, e o nome do Senhor é glorificado e o povo é abençoado. Glória a Deus. Lembra daquele capitão? Quando Eliseu profetizou que naquele dia haveria
abundância de víveres naquela cidade. O capitão disse: nem se Deus abrir uma janela do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu disse: tu verás, mas tu não vai participar. De repente Deus usa os 4 leprosos. Estava indo para a cidade, para tentar entrar na cidade, mudaram de direção e foram lá para o arraial dos assírios. E quando eles chegaram lá, Deus fez os assírios ouviram um barulho de uma marcha de uma cavalaria, e eles correram, largaram tudo do jeito que estavam, abundância de comida, de vestes, e foram embora. E os leprosos chegaram, se alimentaram, pegaram para si, esconderam, e um deles disse: olha, não é bom o que nós fizemos hoje. A cidade está lá, não tem comida, e nós estamos aqui sossegados, calados. Vamos lá na cidade, vamos avisar o rei, vamos falar para o povo que aqui tem abundância de alimentos. E eles foram, gritaram no portão da cidade, alguém recebeu, e eu disse: olha, nós fomos até o arraial dos assírios, e lá está abandonado, e abundância de pão. E havia ali uns 5 cavalos que restaram, e o rei mandou alguém ir lá para observar se era verdade, e seguiram, e viram que pelo caminho até o Jordão, havia sinais de vestes rasgadas, o povo correndo, fugindo, e eles voltaram e notificaram o rei: é verdade, existe alimento lá no arraial. E o povo veio para saquear os alimentos, e quando o povo estava entrando na cidade, atropelaram aquele capitão que não creu no poder de Deus. Foi uma influência negativa para o povo naquele dia, e cumpriu a palavra do profeta na boca de Eliseu: tu verás, mas tu não vai participar. E ali ele morreu, mas o povo foi abençoado pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos ser exemplo de fé para o povo de Deus. Alguém está temendo, está dizendo não vai, nós precisamos dizer: vai dar certo em nome de Jesus. Quando nós estávamos construindo lá em Portelândia, sem condição financeira, chegou o momento de colocar o forno, na época foi 34 mil, não tinha nada, e eu dizia: irmãos, nós não temos o dinheiro, mas nós temos Deus. Aleluia, nós não temos o dinheiro, mas nós sabemos orar e clamar para o que tem. Deus vai prover, e Deus abençoou, Deus abriu a porta, colocamos o forro e não ficamos devendo nada para ninguém, porque o nosso Deus é um Deus provedor. Então nós precisamos ser exemplo na fé, e nós incentivamos a fé na vida dos irmãos ali. Eles acreditaram, somaram conosco na oração, buscaram a presença do Senhor, e Deus deu graciosamente à igreja. Nós precisamos ser exemplo de fé para o nosso povo. E Paulo disse, para terminar aqui, Paulo disse que nós precisamos ser exemplos na pureza. Glória a Deus. Como está a nossa vida? Glória a Deus. Jesus disse: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. E a Bíblia diz que aquilo que está no nosso coração fala a boca, não é verdade? Aquilo que está no nosso coração, muitas vezes, quando a boca não fala, as nossas atitudes falam. Então nós temos que ter cuidado. Vamos, meus irmãos, continuar colocando em nosso coração coisas boas, coisas que glorificam o nome do Senhor, coisas que produzem em nós edificação. Paulo disse: olha, quando vocês vos reunir, cada um de vós tem salmos, tem hinos, tem doutrina, tem línguas estranhas,
tem revelações, e Paulo diz: faça-se tudo para a edificação. E quando nós reunimos com este propósito de glorificar o nome do Senhor, é uma bênção. A igreja que está vendo, ela vê em nós uma comunhão com Deus, ela vê em nós, obreiros, um propósito de agradar a Deus, e a igreja glorifica a Deus por isso. Agora, coisa difícil é quando alguém olha para mim: isso aí, sei não, hein? Alguma coisa está errada aí. É difícil, não é? Quando alguém vem nos aferir e vê em nós algo diferente, algo que não condiz com a palavra, aí é triste. Mas, irmãos, vamos buscar a presença do Senhor nas nossas orações, orar e dizer: Senhor, eu preciso ser cheio da Tua graça, eu preciso estar cheios da Tua presença, que o Teu Espírito Santo habita em mim. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aí a cidade vai dizer: este é um santo homem de Deus, este homem é um exemplo, este obreiro é diferente. Glória a Deus, é maravilhoso. Agora, quando nós passamos por um julgamento e que às vezes somos reprovados, é muito triste. O dia eu indiquei um moço, já estou terminando aqui a palavra. Um moço veio de Alagoas, lá para a nossa cidade, e ele disse: eu preciso de um lugar para alugar um kitnet, uma casa. Eu disse: a senhora ali, ela tem. Aí ele ensinei aonde era. Ela tinha um comércio na cidade. E ele foi, conversou com a senhora. No final da conversa, quando tudo já estava arrumado, a casa era um kitnet, já estava pronto, já tinha combinado valores. Ela pergunta assim: você tem alguma referência na cidade? Alguém que possa te avaliar? Ou alguém que te conheça para dizer algo ao teu respeito? Aí ele disse assim: tenho. Eu sou lá daquela igreja grande, lá perto da faculdade. Falou: você é crente? Sou crente. Falou: então, nada feito. Não alugo para crente. Porque naquela igreja tem um que comprou aqui e não paga. E foi falando. Foi depreciando. E quando foi à noite na igreja, falei com ele assim: e aí, deu tudo certo lá? Falou: rapaz, passei uma vergonha. Falou: o que foi? Aí ele contou a história. Falei: rapaz, é verdade, eu sabia do nome, eu sabia quem era a pessoa que a senhora estava falando, mas no momento que eu indiquei, eu não me lembrei. Então isso é ruim, é desagradável. Alguém perguntar pela conduta de um obreiro e ele ser reprovado na sociedade. Então é difícil. Então, irmãos, se nós nos revestirmos desta palavra, com certeza o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas. A igreja vai olhar e vai ter prazer em nos ver. Vamos falar, a nossa fala não será reprovada diante da igreja, porque a igreja está nos acompanhando. Eu presenciei um dia, um moço foi falar, foi ministrar, e alguém levantou, saiu, o outro saiu. E depois eu cheguei e falei assim: rapaz, você saiu bem na hora da palavra? Não consigo ouvir aquele cidadão falar. Não, que foi? Aí ele foi pontuar o que estava acontecendo. Não consigo ouvir ele falar. Então isso é triste, irmãos. Mas nós louvamos a Deus
que eu creio que aqui não existe isso, e o nome do Senhor será glorificado na nossa vida, na vida da igreja. Mas Paulo chama a nossa atenção aqui, que nós precisamos ter um padrão de boas obras. Que Deus abençoe os amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Ficamos de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Pai amado e santo, te louvamos e adoramos o nome do Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de aqui estarmos na tua presença. Oramos, Senhor, em favor de cada um dos teus servos que aqui estão, dos obreiros do Senhor, pastores, evangelistas, presbíteros, cooperadores, auxiliares. Pai santo, vem abençoar, Senhor, o teu povo, vem abençoar este ministério. Abençoa, Senhor, os pastores, missionários que estão no campo de trabalho. Abençoa a vida de cada um deles, sustentando nas tuas mãos, dando força, graça e vitória, e ajudando, Senhor, a vencer as lutas diárias. Pai santo, amado e eterno, nós oramos e apresentamos a Ti e pedimos a Tua bênção e a Tua vitória, em nome de Jesus.